Bom, boa tarde, galera. Obrigada aí por mais uma vez, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês na Sala Oracle. E quis trazer para vocês uma outra linha de pensamento do que você pode atuar com seus dados, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco do que seria um pipeline de dados, como a gente constrói na cloud. Sabemos que tem várias maneiras da gente construir esse pipeline, tá? Isso aqui vai ser uma das abordagens, por isso que, para quem já me conhece e acompanha aí nas redes sociais, eu falei, olha, pode ter extensão disso, e eu pretendo trazer mais vezes esses temas, porque acho que é super relevante. Por favor, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí no chat, mesmo depois da sessão, eu vou ficar aqui um pouquinho, tá? Justamente para a gente tirar todas as dúvidas, né? Que o intuito aqui é passar conteúdo a vocês. Bacana, gente. Então, aqui estão os meus contatos, né? Para quem quiser se conectar comigo. Eu gosto muito de compartilhar conteúdo, né? E para quem me conhece também há um pouco mais de tempo, eu convivo em muitas comunidades, né? Voltadas a dados, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é compartilhar conhecimento, isso voltado a dados. Então, a sessão hoje ela vai ser bem técnica. Eu pretendo nessa sessão passar primeira parte assim de conteúdo mesmo, do que é um pipeline, explicar aqui qual o objetivo dessa sessão, enfim, detalhar um pouco mais para lá no final a gente fazer uma pequena demonstração. Legal? Então, bacana. Pessoal, então, assim, o que eu gostaria de dizer para vocês, né? Isso aqui é mais do que sabido que dados vêm mudando o mundo. Em que sentido? Cada vez mais a gente gera informação, né? E o grande objetivo da gente gerar essa informação é a gente conseguir correlacionar e analisar, né, para ter algum benefício futuro. Por exemplo, nessa situação mesmo pandêmica que a gente vive, muitas vezes os nossos dados foram utilizados para gerar aí a própria vacina, alocar também, distribuir ali as quantidades de insumos hospitalares, quais os hospitais que estavam precisando mais de algum insumo, enfim, né? Então, dados, eles vêm mudando o mundo justamente nesse sentido, né? Cada vez mais a gente está armazenando mais dados, né? O armazenamento, agora, ele é muito mais distinto e dinâmico, né? Porque, ora, a gente pode armazenar isso dentro de um silo, dentro de um data center nosso, né? Ou um servidor próprio, ou até mesmo consumir a computação como serviço. E isso a gente vai ver aí ao longo da apresentação. Bacana. É interessante dizer que a computação ela veio em grandes marcos, né? Justamente para quem está na área de TI há um pouco mais de tempo, vai se familiarizar um pouco mais, mas para quem não está, né, até para poder conhecer, né, quais foram os grandes marcos até da TI. Né? O primeiro grande marco foi justamente o pensamento mais de você ter ali um client-server, né, onde você não armazenava seus dados necessariamente na sua estação, né, você armazenava isso num computador fora. Para você acessar esse computador fora, você instalava uma aplicação que ficava no seu cliente, né, no seu computador. Né? E isso, a partir dos anos 2000, muito com o boom da internet, a gente acabou mudando. Né? A gente começou a construir mais aplicações voltadas para a web, né? Ou seja, toda a interface que você faz, ela é basicamente via browser, né? Então, as aplicações elas são construídas nisso. E apoiada nisso, né, a partir aí de 2010, com um barateamento até dos custos em relação ao armazenamento, a parte de CPU, enfim, ao consumo de computação por serviço, né, em 2010, e o Big Data, eles proporcionaram o que a gente vai ver hoje aqui, a construção de um pipeline, né? Então, isso até acaba gerando uma complexidade muito maior, né? Que cada vez mais a gente gera informação, analisar e correlacionar isso torna-se um trabalho um pouco mais árduo, né? Então, imagina que hoje a gente não tem somente um tipo de dados, né? Não tem aquele dado 100% só estruturado, ou só armazenado num banco de dados, ou só num arquivo texto. Não, cada vez mais a gente abre esse leque, né? A gente tem dados sendo armazenados ali em redes sociais,
né? Então, esses dados, eles possivelmente não são estruturados, né? Dados de vídeo, por exemplo, foto, enfim, né? Tem dados que geralmente eles podem ser classificados como semi-estruturados, justamente porque ali no cabeçalho tem como você definir o que tem lá dentro, qual que é a estrutura, enfim, o JSON e XML, eles se enquadram mais nesse valor, né? Mas tem os dados que a gente conhece bastante aí, que são comumente relacionados aí no mercado, que são justamente os dados estruturados. Então, na oportunidade que a gente vai ter hoje aqui na própria demonstração, a gente vai trabalhar com dados semi-estruturados, e vocês vão ver que a integração disso torna-se mais dinâmico, cada vez que você, dependendo da sua necessidade aí, você tem que juntar cada vez mais esses dados, né, para trazer a sua informação ou algo que você precise analisar. Então, nesse sentido, o que seria? Vamos imaginar que a gente precisasse levar o dado de um ponto A para um ponto B, né? Então, imaginem que você tem, vamos imaginar aqui uma torneira, né? Uma torneira é uma aplicação e essa aplicação ela gera um dado que seria uma gotinha, né? Então, a torneira ali você abre, ela está gerando dado, né? Todo esse dado, né, ele vai passar ali ele pode passar por um cano, até para você conseguir fazer uma correlação, analisar ele, extrair alguma informação dele, né? Então, isso seria, em vias de regra, a gente vai ver a definição correta, mas em via de regra, isso seria um pipeline, né? Você conseguir construir aí um caminho de entrega para essa informação, né? Muitas vezes ele pode não ter somente um destino, pode ter vários. Então, vai muito da sua necessidade. Daí, então, a importância de um pipeline, né? Você saber aí aonde seu dado deve ser entregue. E de que forma, de que formato, como a gente acabou de falar, né? Hoje, muitas vezes, a gente tem que transformar o dado, até mesmo que está relacional, que está ali totalmente estruturado, né, em algo que é um pouco menos estruturado, sei lá, para você possivelmente armazenar ali, guardar esse dado, reter ele por mais anos, num storage um pouco mais barato, né, ter um custo mais acessível. Então, vai muito da necessidade que você precisa, né? Então, justamente isso é para ajudar ali nas correlações, né? Então, bem da verdade, assim, o grande objetivo de um pipeline bem feito é justamente você conseguir extrair informações, né? Isso pode ser no formato de gráficos, enfim, pode ser através de um modelo de machine learning preditivo, enfim, que você possa ser alterado, né? Então, o pipeline não é que você vai construir uma vez e pronto, acabou. Ele tem que ficar daquela maneira. Não, você pode alterar, né? Então, você pode enriquecê-lo, né? Pode criar mais caninhos, né? Mais interconexões onde você tenha que passar esse dado, né? E muitas vezes nesse próprio cano, se eu tiver mais uma interligação, eu posso modificar. O que era uma gota vai se tornar duas. Então, um pipeline, ele tem essa ideia, né? De você conseguir ali atuar com o seu dado, né? Então, essa é a definição, até é uma definição que está no próprio Wikipedia, né? Então, na computação, pipeline também é conhecido como pipeline de dados, né? É um conjunto de elementos de processamento de dados em série, onde a saída é um elemento da entrada do próximo, ou seja, você pode interligar um pipeline ao outro, né? Não necessariamente um cano, né, tem que ser uma construção linear, em linha reta, né, que você tem aquele cano e só entregue aquela informação para o ponto B, como eu disse, né? Então ela pode estar espalhada. Pensa numa tubulação de uma cidade, por exemplo, né? Aquela água, ela tá lá num rio, né? E está sendo distribuída para a cidade inteira. Então, os canos eles podem se interligar ali no momento do tempo, né? E você tem duas abordagens de pensar nesse pipeline, né? Pensando aí na qualidade do dado e enquanto em tempo real você precisa entregar, né? Ou seja, eu gerei a informação lá no ponto A. Quanto tempo eu preciso ter para processar para ela chegar no meu ponto de destino? É algo que você pode pensar, né? Às vezes você tem uma quantidade muito grande de informações, que a gente chama aí de cadeia batch, né? E isso pode estar interligado ao seu pipeline. Tá? Então, você pode fazer isso em pequenos pedaços para tornar isso mais real-time, ou
um processo mais batch, né, uma cadeia muito maior, porque você tem uma quantidade maior de informações para passar por aquele cano, ou mesmo para transformar ali durante seu pipeline. Né? Bem bacana. Então, falando aí num exemplo bem prático, né, de como você funcionaria isso dentro da TI, né, aqui nesse computadorzinho aqui, imagina que pode ser um possível desenvolvedor, né, ou até mesmo um usuário, né, ali ele acessando a aplicação, e a aplicação dela, ela está construída em cima de uma SDK, né, que a gente chama que é o Software Development Kit, né, pode ser Java, pode ser .NET, pode ser Python, enfim, tem N frameworks que você pode utilizar aqui no meio. Então, por isso que eu até representei como SDK, para ficar mais fácil, né? Ou seja, o seu pipeline ele não precisa ser necessariamente construído em uma linguagem só. Você pode usar N elementos. Ou até mesmo a própria aplicação, escrever um arquivo ali que não esteja necessariamente estruturado, né? Sei lá, eu tenho uma planilha, um XML aqui que eu gero, com os logs da minha aplicação, e eu quero colocar isso dentro do meu pipeline, porque o meu objetivo final é justamente saber quem é que está acessando ali minha aplicação e correlacionar, né? Poxa, será que eu preciso colocar mais servidores em determinadas regiões do mundo para ficar mais próximo a esse acesso do usuário ser melhorado, né? Então, é algo que você possa pensar. Né? Então, aqui o pipeline ele está representado aqui pelos canos, mas imagina, você tem N silos ali, N tipos de database, sejam ele relacional ou não, seja arquivos físicos, né, CSV, vídeos, enfim, entre outros, você vai passar ali pelo seu caninho para poder correlacionar essas informações. Né? Então, essa é a ideia. E hoje a gente vai fazer uma pequena demonstração do que seria isso executado na prática. Tá? Mas antes, eu acho que não caberia a gente só falar de pipeline se a gente não passasse por um conceito muito importante dentro de tudo isso, né? É a forma com que a gente vai armazenar e processar essas informações, né? Comumente, Big Data ele é relacionado ao armazenamento, né? Eu tenho uma grande quantidade de informações ou arquivos grandes, pode ser isso, né? Tem gente que correlaciona dessa maneira, né? Mas Big Data é um pouco mais do que isso, né? A definição prática, né? Que justamente ela remete ao conjunto de dados que possivelmente podem ser grandes ou complexos, né, mas que são mais difíceis, assim, para a gente processar, né? Então, esse termo Big Data, ele foi criado mais para a gente resolver esse problema da complexidade, né? Ele traz a simplicidade. E a simplicidade da gente pensar em algumas formas, né? Então, o que o Big Data ele tem que garantir por trás? É o que a gente comumente chama de Vs, né? Então, qualquer coisa que você for montar como Big Data, isso pode ser um grande banco de dados, por que não, né? Ou então algo open source, na linha do Hadoop, né, MapReduce, enfim. Você tem que garantir que ele tenha essas qualidades, essas características, né, que são os Vs. Né? Você tem que ter ali a parte da visão, né, que seria a visão geral do que você precisa ao armazenar e processar aquele dado, né? A variedade, ou seja, você pode ter diversos formatos aí para trazer esse dado. Né? Então, você tem que pensar. Muitas vezes você vai ter que pensar também na velocidade, né, na velocidade de entrega dessa informação. Eu preciso entregá-la o mais rápido possível, porque essa informação aqui é extremamente importante, ela vai estar num dashboard que vai ser entregue para a diretoria, por exemplo, de vendas, e isso vai estar atrelado a uma campanha de marketing que a gente vai atender. Tá? Então, você tem que olhar muito mais para o negócio, né? Então, um dos vezes que olha para o negócio justamente é o valor, né? Então, ele está muito bem representado ali em cima. Mas a gente também tem que comentar que o volume é importante, né? Então, a gente precisa armazenar, como é que a gente vai armazenar, qual a quantidade que a gente tem que armazenar, quais insumos que a gente vai utilizar para armazenar isso. Então, é muito importante, né? A veracidade é um outro requisito, assim, extremamente importante, porque ele diz muito da qualidade daquele dado, né? Será que aquela informação que eu estou armazenando ela é extremamente relevante, né? Ou ela está adequada àquele tipo de armazenamento que eu estou fazendo, ou até mesmo para o produto final?
né? Porque muitas vezes a gente pode guardar ali muita informação que não necessariamente são relevantes ali para eu construir o que eu preciso, né? A entrega final. Né? E um quesito bem importante de um Big Data, né, é justamente a parte de visualização. Né? Não adianta nada a gente armazenar se a gente não tiver o que fazer com esse dado. Então, eu quis passar muito isso, porque pensa sempre que um pipeline ele tem que estar atrelado aos requisitos de um Big Data, né, de um Big Data bem feito. Né? E isso, Big Data, até remete um pouco a esse conceito que é o Data Lake. Né? Então, a gente armazenar essa informação dentro ali do nosso lago de dados, né, digamos assim, para poder extrair algum insight ou ter alguma informação, pode ser uma tarefa árdua se você não fizer, digamos, não pensar desde a fundação da melhor forma com que você pode conceber esse silo. Né? Então, até um conceito de data lake é que ele pode ser adquirido ali de diversas fontes, né? De forma nativa. Né? Então, eu não necessariamente eu preciso ter um dado somente estruturado para estar no meu lake. Eu posso ter dados de diversas formas, né? E formatos. Então, a gente tem que pensar muito no fim. Né? Essa definição que está aqui, ela é até de um livro que eu até recomendo para vocês, para quem tiver curiosidade, de como montar um bom data lake e como atrelá-lo até um data warehouse, que a gente vai comentar aí, é um conceito até bem interessante, porque tem muita gente que faz a confusão e acha que o data warehouse, não, a gente tem que substituir o data warehouse e jogar tudo para o lake. Não necessariamente, vai muito do que você precisa fazer com aquele dado. Né? O Data Warehouse, tradicionalmente, ele já traz visão para você, já pré-concebida, né? Algumas transformações ali, elas já estão consolidadas dentro daquele banco. Então, muitas vezes, para o seu caso de uso, você precisa já ter aquela visão consolidada, né? Porque aquela informação, ela já passou ali pelo seu pipeline, já foi transformada, enfim, já teve a sua cadeia batch, e ela já está pronta para ser analisada. Né? E num data lake não necessariamente você armazena e isso já dá para você tirar algum insight, né? Porque é uma tarefa mais árdua de você ficar ali minerando, né? Justamente porque você pode ter diversas formas de arquivos, né? Então, o dado, ele é um ativo. Eu gosto muito de trazer essa informação, porque imagina, você armazenou, mas muitas vezes você também tem que trabalhar do que a gente chama de linhagem daquele dado, né? Da onde veio aquela informação? Será que aquela informação ela precisa ser modificada? Ela é modificada ao longo do tempo? Será que aquela informação, aquele dado que você armazenou hoje, ele necessariamente precisa estar ali há 10, 5 anos, enfim, ao longo do tempo? Isso também é um fator muito crítico que você tem que pensar aí dentro da sua organização. Né? É bem relevante isso. Né? Muitas vezes a gente tem legislações que nos obrigam a guardar aquela determinada informação por muito mais tempo. Né? Então, por ele ser esse ativo e ele ser modificável ao longo do tempo, ele está em constante alteração, digamos assim, né? Ora ele pode ser deletado, ora ele pode ser inserido ou modificado, vem uma complexidade muito maior, né? Justamente para a gente encontrar aquela informação dentro do lake. Então, por esse motivo, até eu comento, e é o próximo slide aqui, a gente vai ter uma abordagem bem interessante, né? Que a gente tem duas características, né? Não necessariamente a gente vai conseguir já extrair alguma visualização aqui diretamente do nosso lake, né? Porque muitas vezes a gente vai precisar fazer ali uma limpeza, uma organização, selecionar o que a gente precisa para a nossa visualização. A característica do Data Warehouse é já trazer isso pronto para você. Então, essas fases de você fazer limpeza, você não iria precisar, ou você entender aquele dado, enfim, isso já está uma visão mais materializada para você aproveitar. Então, isso para usuários até que trabalham em si, que visualizam dados, pode ser uma abordagem mais interessante. Então, não são duas tecnologias que são excludentes. A gente vê aí comumente que as pessoas utilizam a abordagem do Lake Warehouse, né? A gente tem o Data Lake, tem o Data Warehouse e trabalha em conjunto. Bacana? E conceitualmente, eu gosto muito de trazer essa visão aqui, mais para vocês
entender como é o ciclo de vida de um dado, né? Que ora ele pode estar numa fase aqui, né? Ele pode estar sendo trabalhado, por exemplo, dentro do seu laboratório de descobrimento. Ali você é um cientista de dado e você está explorando aquele dado, né, para saber se aquele dado ele é relevante ou não para o seu modelo. Né? Então, o dado ele pode estar passando aqui, né? Mas ele pode ter vindo do Lake, ele pode ter vindo assim do seu data warehouse, por que não? Né? Então, o dado ele permeia todas as fases, né? Desde a parte de ingestão, né? Tem essa engine aqui, né? Essa rodinha aqui que está ingerindo o nosso dado, né? Mas muitas vezes a gente pode, sei lá, até mesmo por uma necessidade do negócio ter excluído isso, por que não retornar esse dado, enfim, para o nosso lake ou para o nosso data warehouse? Isso aqui é uma abordagem conceitual que é bem relevante, né? Então, obviamente, né, essa parte mais de pipeline, data lake, data warehouse, elas trabalham muito mais na execução, né, em como a gente vai entregar esse dado. Agora, se a gente quiser extrair alguma informação, né, alguma correlação, é bem aqui na parte de laboratório de descobrimento que a gente faz. Então, isso é bem importante, conceitualmente, são temas bem relevantes que cabe a gente pensar e levar em consideração. Bacana? Então, o que a gente mais vê comumente, assim, as pessoas e organizações implementando é a abordagem justamente do Lake Warehouse, né? Onde você ainda tem lá o seu Data Lake, né? E ainda tem os seus Data Marts ou Data Warehouses ali para as pessoas que já fazem análise de dados em cima dessas plataformas, né? Então, isso são muito bacanas, porque não necessariamente aqui as pessoas elas vão ter que conhecer um pouco mais de técnicas de tecnologia, né? Então, aqui já é um pouco mais fácil de você correlacionar, né? Pelas ferramentas próprias para visualização, você consegue extrair essa informação, né? E muitas vezes num data lake você tem que saber como extrair essa informação, então requer um pouco mais de conhecimento, não que ambos os papéis não possam fazer. Olha, todas as pessoas que trabalham com dados, elas podem participar ali de todas as fases do ciclo de vida, seja você um DBA, seja você um analista de dados, ou um engenheiro de dados, um cientista de dados, todo mundo participa dessa transformação e é muito importante. Bacana? E aí, mas vocês podem me perguntar, né? Como é que tá? Legal. Ótimo esse conceito aí de pipeline, né? De você entregar as informações do ponto A para o ponto B, ou A, B, C, D, enfim. Né? Mas como é que a gente resolve isso dentro da cloud? Né? Vocês podem estar me perguntando. Eu gosto muito de trazer essas duas frases aqui, elas são do Einstein, né? Que a gente não pode resolver o problema com o mesmo mindset, né, com a mesma linha de pensamento que a gente utilizou para criar essa informação, né? Então, isso é muito importante. Então, não se prenda a isso, né? Então, algo em cloud, ele vem muito nesse sentido de você conseguir construir rápido. E a gente vai ver o como, né? Então, uma segunda frase que é até do próprio Einstein, que eu também gosto muito de falar na boa parte das apresentações que eu faço, né, que é justamente se ele tivesse uma hora para resolver um problema, ele gastaria muito mais tempo pensando no problema em si e 5 minutos executando possivelmente a solução. Então, você divide mais seu tempo no pensamento de como você vai resolver aquele problema, tá? E gasta menos tempo na execução. Tá? Porque quando você inverte isso, se torna um pouco mais complexo, até para você fazer ali o debug disso, né? Identificar um possível falhas, aonde seu processo está parando, por exemplo. Tá? Então, é bem bacana. Então, se a gente pensar em algo em cloud, ele vem muito com essa linha de pensamento. Né? Cloud, ela tem o consumo da computação como serviço, né? Ou seja, você provisiona ali seu banco de dados, o provedor de cloud ele já vai te entregar aquele stack todinho provisionado e já te entrega com boas práticas, né? Por exemplo, dentro da Oracle Cloud, né, já entregue lá com criptografia, por exemplo, né, as chaves de conexão, enfim, né, ele já te entrega ali com todas as boas práticas, ao passo que num ambiente mais, digamos, híbrido, né, você teria que construir isso, né, orquestrar. E a cloud ela já vem muito mais de você consumir isso por serviço. Ah, eu precisei, eu provisiono, eu vou lá instancio, né?
Acabei aquela utilização, eu posso ou baixar, né, para ter um consumo menor de créditos, ou até mesmo dropar, né, deletar, acabar com o serviço, enfim. Né, então, ele tem muito mais agilidade. Né. E falando nisso, né, dentro da Oracle Cloud, a gente tem uma stack bem grande, uma plataforma bem grande, e aqui eu gostaria de trazer para vocês, até para vocês experimentarem mais, né, desses serviços que a gente tem em cloud, que vão desde ali das nossas fontes de dados, né, então tem serviços para isso, para a gente armazenar dados, para ter ali uma cadeia de processamento em grandes lotes, né, que a gente chama de cadeia batch, ou então fazer uma ingestão, uma preparação de dados, ou trabalhar com streaming, né, para mais próximo ao tempo real, né. E você já ir analisando essa informação, possivelmente, por que não? Né? Então, existem serviços para tudo, tá? Então, elas vão desde a parte ali das fontes até o destino, né, que é você consumir isso através de uma aplicação, ou ter ali análise em cima desses dados, né, tem analistas analisando essas informações, ou até mesmo construir aí modelos preditivos, expor esses dados aí para você dentro da sua empresa, por exemplo, se você trabalha numa corporação que precisa, tem esse caso de uso, dá para você criar um modelo e monetizar em cima dele, cada vez que aquele modelo é acessado, você ganha X%, enfim, Silos em Cloud, ele vem muito nisso. E dentro da Oracle Cloud, para vocês terem uma ideia, não vou passar por todos os serviços aqui, só vou destacar alguns, tá, que eu creio que a gente vai utilizar aqui dentro da nossa pequena demonstração, né? A gente tem, então, parte ali de governança, tem integração, gerenciamento de dados, parte para analytics, né, para você fazer uma análise bem completa e rebuscada em cima do seu dado, ou então para você retirar mais informação, né, construir seu modelo preditivo. Né? Então, tem serviços para tudo. Né? Não vou abordá-los aqui, porque a gente vai ter a oportunidade até de mostrar um pouquinho na prática. Bacana? Né? Mas aí, vocês podem estar me perguntando por onde a gente começa um pipeline de dados. Então, eu fiquei pensando alguns dias até de como a gente poderia pensar e responder essa pergunta, né? E o que veio justamente foram esses 3 pilares, tá? Então, se você quiser começar uma pipeline, uma jornada para ter um pipeline de dados dentro da sua empresa, ou você quer mesmo estudar, né? O que você tem que pensar, né? Justamente no seu dado em si, né? O que você precisa ter ali dentro do seu pipeline, o que vai percorrer aquele caminho, digamos assim, né? Qual que é a quantidade de informação que você vai trafegar, se você precisa transformar essa informação, né? Vamos supor, é um arquivo de foto aqui, né? Mas eu quero que chegue lá no meu destino somente com o metadado, né? Que é a informação em cima do dado. Então, dentro do seu pipeline, você consegue fazer isso. Tá? Então, é isso que você tem que pensar nesse pilar de dados, né? Qual que é a variedade, qual que é a informação que você deseja trazer, né? E aí sim, você vem para o segundo pilar, que é justamente a escolha do recurso. O que você vai utilizar em cada um dos caminhos que possivelmente ela possa percorrer, né? Então, pode ser uma tarefa árdua quando você não tem os recursos necessários para isso, mas o que é importante dizer? Que dá para você experimentar. Quando você está num silo dentro de uma cloud, você pode experimentar, né? Então, você pode fazer pequenos testes, né? Eu posso fazer uma prova de conceito, eu mesma, instanciando aquilo e utilizando, né? E um ponto bem importante que eu acho que é relevante a gente mencionar, sempre se questiona, né? Sempre se questiona se aquilo que eu estou construindo, né, aquele pipeline ou aquele serviço que eu estou utilizando, se ele está configurado da melhor maneira, tem acessos dedicados, né, então aplica ali a parte de segurança, enfim, dá para você verificar, principalmente dentro da cloud, muitas vezes você integra ali a políticas de gestão de acesso, né? Então, verifique isso, pense. Então, é bom se questionar sobre isso. O tempo que você tem que levar essa informação de um lado para o outro, ou de um lado para N outros, né? Qual que é o ciclo de vida que tem que permanecer o seu dado ali dentro do pipeline, né?
o registro dessas informações, por que o registro é muito importante e ele remete muito ao catálogo, né? Justamente porque muitas vezes dentro ali do seu pipeline você pode estar modificando esse dado. Então, para você saber aonde é a origem, qual foi a modificação que foi feita, aonde está sendo entregue aquelas informações, ter um catálogo de dados vai te ajudar muito nesse sentido, né? E também um ponto bem relevante a se pensar é justamente qual o resultado que você espera em obter essa informação, né? Então, é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba guardando um dado que a gente não está utilizando ou que não tem nenhuma serventia. Então, se não tem, gente, não guarde aquela informação, né? Obviamente, faça ali o seu backup, né? É muito importante você ter uma cópia, uma salvaguarda disso, mas não precisa necessariamente estar em algo que, digamos, num silo que é mais quente, né? Ou um método de armazenamento ali que é mais robusto, né? Mais dedicado a isso, que tenha múltiplas cópias, enfim, né? Então, todos esses três pilares é bem importante, você tem que identificar, né? Se questiona na sua jornada aí para pipeline de dados. E aí, um ponto bem importante, né? Daqui a pouquinho a gente já está indo aí para a nossa demonstração. Isso aqui eu gosto muito dessa referência, até eu montei ela pensando muitas vezes nas organizações em como elas trabalham com os dados, né? Então, a gente tem ali, digamos, uma camada ali onde a gente armazena essas informações, né, onde estão minhas fontes, que elas podem estar estruturadas ou não. Então, muitas vezes a gente precisa transformar, então tem uma camada ali de integração para isso, então você pode utilizar um ou N recursos, né? A própria Oracle ela tem um produto bem conhecido no mercado que é o Golden Gate, que recentemente até saiu um serviço na cloud sobre ele, né? Mas hoje em dia você pode utilizar o Golden Gate, também o tradicional, que não é o serviço da Oracle Cloud, que pode ser aquele instalado num servidor on-premises ou em outras clouds, ou até mesmo o ODI, né, o Data Integrator. Mas a gente tem dentro da cloud algo que ofereça a parte de processamento Spark, por exemplo, que é uma outra forma de você processar esse dado, ou de integrar esses dados dentro da cloud, que é o Data Integration. Existe um serviço do OCI para fazer isso, né? Tem camadas de streaming totalmente gerenciadas dentro da Oracle Cloud. A gente vai ver um pouquinho aqui da abordagem de funções, né, das functions e como é que a gente trabalha com ela, né? E aqui a gente tem os nosso data lake, né, que ele pode ter vários formatos, né? Um deles é armazenar ele como um disco elástico, que é o Object Storage, onde você consegue armazenar desde uma informação pequenininha ou até uma informação gigante, então ele tem a elasticidade. É legal que você consegue, ele tem tierização, ou seja, às vezes você precisa de um dado um pouco mais quente, então você armazena ele como um Object Storage, ou você pode utilizá-lo mais para arquivar, né? Digamos, é um backup antigo que eu preciso guardar, ter essa cópia, essa salvaguarda, eu coloco ali no meu Archive Storage. Então, é uma abordagem, né? A gente tem também serviços gerenciados de Big Data, enfim, o processamento Spark, e temos também um Data Warehouse bem interessante, que é bem totalmente gerenciado, que é justamente o Autonomous, né? Que está em cima, para quem conhece ali, né, um dos pilares dele, além de estar dentro do CI, além de ter capacidades ali do Exadata, porque ele está em cima do Exadata, ele estende a isso a capacidade de ele conseguir otimizar seu tempo, né, em relação ao dado, justamente porque ele fica ali constantemente analisando seu workload em cima dele, para prover a melhor entrega da informação, né? Tudo que ele conseguir fazer ali no âmbito da infraestrutura, ele vai fazer para te entregar o dado o mais rapidamente possível. Bacana. E aqui a gente tem alguns serviços que a gente possa fazer algum tipo de visualização, tá? Então tem N aqui, mas sempre, gente, pense na camada de governança, porque ela é muito importante. Ela estende aí a parte de catálogo, mas ela também pode ter aquele viés mais de segurança, né? Onde a gente tem que mascarar aquela informação por conta aí de leis gerais de proteção de dados, por exemplo. Tá? Bacana? Então, gente, a gente chegou
aí no na nossa demonstração, né? Vai dar para fazer uma demonstração bem bacana. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu não vou usar um Software Development Kit, uma SDK, para jogar minha informação aqui. Vai ser eu, tá? Eu coloquei aqui o Jim Carrey digitando, mas seria eu mandando essa informação para o meu pipeline, tá? E esse meu pipeline, eu foquei muito em eventos e funções, tá? E a gente vai entender um pouquinho o que seria isso. Eventos e funções dentro da Oracle Cloud, que são serviços, né, justamente que estão ali apoiados eu fiz qualquer interação com algum serviço ali do OCI, ele pode emitir o que a gente chama de evento, né, ele tem aquele gatilho, aquela trigger, né, e essa trigger vai chamar uma função que tem uma aplicação embutida dentro dela que ela vai executar, tem ali um caminho com que ela vai percorrer e executar. Bacana? E justamente isso para ter esse viés para a gente fazer aí a nossa parte de visualização, tá? O foco de hoje é muito mais nesses caninhos aqui, na transformação do que nessa ponta ou nessa ponta, tá? Dentro lá do handbook que vocês podem fazer o download aí dentro da trilha, a gente focou muito aqui, mas obviamente você tem N formas de fazer isso aqui, tanto aqui quanto aqui, né? De você ingerir o dado ou até de demonstrar ele. Bacana? Então, o que a gente vai utilizar para a demonstração é justamente isso. A gente vai carregar arquivos semi-estruturados, vai carregar ele para o Object Storage e automaticamente ali no final, né, justamente a gente configurando isso, a gente vai ter a parte ali de eventos, né, eu vou carregar esse arquivo, vai gerar um evento, né, emitir um evento que vai engatilhar a uma função. Essa função, ela foi construída em Python, tá? Ali a função, ela tem a capacidade de você colocar várias SDKs diferentes, tá? Escolhi o Python porque é uma linguagem comumente que está se falando no mercado, mas você pode utilizar, por exemplo, Java também, né? Tem uma função Java que vai triggerar e vai jogar essa informação para o meu data warehouse para fazer algum tipo de correlação. Bacana? Então, vamos lá para a demonstração. Então, essa é a console inicial da Oracle Cloud. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor na visualização de vocês, né? Então, aqui a gente tem um menu, tá? Esse menu, ele compreende todos os serviços que são disponibilizados ali dentro da cloud, né? Então, eu posso ter serviços ali de computação mais básicos ali, né, ou de armazenamentos para esses computes, né, para esses servidores. Eu tenho o disco elástico, que é o que a gente vai utilizar aqui na nossa demo, tá? Enfim, eu tenho serviços aqui para dados, né, bancos de dados, a MySQL, que está aí na sequência, sugiro até vocês ficarem, porque é um tema bem interessante, tem, então, serviço gerenciado de MySQL dentro da Oracle Cloud, né, governança, enfim, tem N tipos de serviços, né. O que a gente vai utilizar hoje, né, basicamente, ele vai começar ali dentro do nosso Object Storage. Lembra sempre dessa figura, tá? Então, ele vai começar aqui no Object Storage para armazenar, para jogar para cá. Então, esse aqui, o nosso banco de dados, que é o Autônomos aqui, ele será o destino. Bacana? Tá? Antes de mais nada, para provar para vocês que isso aqui, esse conceito que eu vou demonstrar aqui, ele vai funcionar, eu vou só acessar aqui meu Autônomos Database. Opa, só um instante. Minha conexão aqui caiu, né? Mas eu vou acessar ali meu Autonomous Database e eu vou apagar. Tá vendo que ele deslogou, né? Acontece, né? Eu estava fazendo a apresentação, então a gente vai logar, então vocês vão ver aqui na prática. Opa, vou voltar até aqui na telinha. Bacana, logou aqui. Aí, deixa eu trocar aqui o compartment rapidinho. Também não vou passar pelo conceito aqui dos compartimentos, porque isso é inerente aí à parte de fundação, tá, gente? Então, eu coloquei aqui, dentro de um agrupamento lógico, digamos assim, todos esses recursos que eu estou usando para o TDC, tá? Então, esse é um compartment. Tá? É uma analogia que eu gosto muito de fazer.
Bacana? Então aqui a gente tem uma data warehouse. Eu só vou mostrar para você que esse conceito funciona. Eu vou apagar o dado, os dados que já foram transferidos para cá. Tá? Eu estou acessando aqui um recurso dentro do Autonomous Database, que é esse Database Actions, que a gente vai ver até depois. Mas, enfim, ele agrega alguns recursos de carregamento de informações, né? Para quem conhecia aí as versões anteriores do Autonomous, tem também embarcado dentro dele um SQL Developer no formato web. Então, daí porque eu falei assim, olha, você só vai precisar ter acesso à internet, né? Porque basicamente o acesso que a gente vai fazer, a interação que a gente vai fazer é todo web. Tá? Todo dado que cair aqui, justamente dentro do Autônomos, ele vai cair dentro dessa minha coleção. Aí vocês podem estar se perguntando, Érica, mas aonde eu vou configurar isso? Né? Justamente dentro lá da minha função, a gente está especificando aonde a gente vai jogar essa informação e como a gente vai jogar. Tá? Então, dentro da função a gente especifica. Então, aqui, estou fazendo um select, só para vocês verem. Vou clicar aqui. Tá vendo que ele tem ali, 58 informações. Eu posso vir aqui e apagar essa tabela, né? Essa tabela, a gente comumente chama ela de coleção, né? Porque justamente eu vou jogar um documento JSON para dentro dela, tá? Existem várias técnicas. A técnica que eu estou abordando aqui é que eu vou jogar o meu dado para dentro do meu data warehouse. Mas possivelmente eu quero só enxergar ele através do meu lake. É possível, gente, dá para fazer também, né? Mas a ideia aqui é demonstrar as possibilidades, tá? Então eu vou jogar ele para dentro do meu data warehouse, mas antes, o que eu vou fazer? Tá? Até para provar para vocês que os conceitos que eu vou apresentar, eles vão funcionar. Tá? Então, eu vou pegar aqui essa minha tabela que se chama Minha Coleção, né? Que tem um documento JSON aqui, e esse documento JSON aqui, a gente está vendo aqui, BLOB, né? Mas ao final, é legal que a gente vai ver o conteúdo desse documento, o que está lá dentro, tá? Eu vou dar um truncate aqui, só para a gente truncar essa coleção. Vocês viram que mesmo algo que a gente consiga, que a gente vai armazenar ali, que não necessariamente está estruturado, a gente pode interagir com SQL, tá? Então, isso é uma das grandes vantagens aí da gente trabalhar com o Oracle Database. Bacana? Então, vamos começar nossa demo, né? Eu vou começar ali pelo nosso Object Storage. Né? Dentro do Object Storage, conforme eu falei, ele é um disco elástico, né? Você pode colocar várias informações. Lá dentro do handbook de vocês, eu até explico isso aqui mais detalhadamente, mas como criar, enfim, esses serviços que a gente vai utilizar hoje, mas o importante hoje é demonstrar que vai funcionar esse tipo de conceito, né? Eu criei 3 buckets aqui, né? 3 baldinhos onde a gente possa colocar essa informação, justamente porque a gente orquestrou dentro do nosso pipeline que toda a informação a gente vai receber dentro deste bucket. Bacana? E ao ser processada, ela pode ser processada com sucesso, e aí vai vir para esse bucket, ou pode ser processada com erro, e aí vai vir para esse. Né? Justamente porque você trabalhar com funções, dá para você identificar ali, ter uma métrica acurada, né, do que falhou, aonde falhou, por que falhou, enfim, né, dá para você orquestrar tudo isso. Quantas vezes você fez a requisição para aquela função, enfim, eu vou demonstrar isso na prática, tá? Então, eu vou colocar minha informação aqui, e a ideia é que ela venha para cá, tá? Se ela não foi processada e possivelmente tiver erro, ela vai vir para cá. Né? Vem para cá, vou colocar um arquivo aqui, tá? Fazer um upload de um arquivo. Aí vocês podem estar me perguntando, né? Mas eu posso construir uma aplicação, por exemplo, em .NET que já jogo diretamente o arquivo aqui? Pode, gente. Existem, dentro lá das SDKs que eu falei, né? O OCI ele tem várias, você pode colocar isso, tá? Eu vou colocar esse arquivo 1 aqui, tá? Observe aqui, arquivo 1. Antes disso, só um detalhe, tá? Como eu já processei alguns arquivos, pode ver que tem vários aqui, a gente vai ver um que vai estar diferente dessa data e hora aqui, tá? Eu coloquei data e hora justamente para vocês perceberem que todo esse fluxo ele funciona, né? Então eu vou colocar aqui qualquer arquivo e ao final ele vai ser processado
ali colocando data e hora, porque possivelmente você precisa passar aquela informação de novo pelo seu pipeline, legal? Então, inserir esse arquivo aqui, ele está aqui, então ele vai ser processado e ele vai ser jogado lá para dentro do meu data warehouse. Lembra que eu trunquei a coleção para a gente comprovar que isso está funcionando, né? Então, bacana, aqui está aqui. Meu bucket, ele está para emitir eventos, ou seja, toda vez que eu colocar aqui, ele vai emitir um evento falando que eu coloquei, eu inseri um arquivo aqui, né? Ah, Érica, onde eu vejo essa configuração? Justamente na parte de eventos. Tá? Então, lá dentro do passo a passo, está bem detalhadinho, né? Da onde você pode ir e verificar isso, mas aqui dentro de Application Integration, né? Você tem a parte de o serviço de eventos do OCI, né? Onde você pode orquestrar isso de diversas formas, né? Aqui eu estou falando que toda vez que eu criar um arquivo dentro do meu Object Storage, mas eu posso também, quando eu deletar, enfim, você pode ser avisado, você pode criar uma regra para a auditoria disso. Tá? Então, eu vou clicar aqui, justamente para mostrar para vocês meu pipeline, né? Então, aqui é o eventos, né? Então, aqui eu tenho métricas em geral, né? Então, assim que processado, vocês vão ver que ele passa por aqui, né? Ele mostra aqui as métricas de quantos eventos ele entregou, ou o que teve de falha, ou o que deu match. Então, ele tem gráficos para acompanhar isso. Né? E quais são as regras que eu tenho dentro desses meus eventos? Né? Então, justamente, eu tenho um tipo de evento específico que é de criação dentro do Object Storage. Aqui eu posso adicionar N, enfim, né? Eu tenho aqui alguns atributos. Quais são esses atributos? Né? São os atributos da onde eu quero enxergar, né? A partir de qual ponto eu quero enxergar. Né? Então, justamente, eu tenho dentro lá do meu compartment, da agregação lógica, eu tenho um bucket chamado de input bucket. Né? E aqui, se eu quisesse fazer algum filtro, né? Às vezes eu tenho lá, quando um determinado tipo de objeto chegar com o nome X, eu não quero colocar ele dentro do meu pipeline. Aqui eu não excluí nada, tá? Então, eu posso fazer algum filtro de tag, tá? Bacana? Legal, eu falei muito da origem e quem é que instancia isso, né? Quem é que dá o gatilho para ele acontecer. Mas para onde eu entrego? Justamente para a parte de ação, tá? Então, dentro ali das ações, eu tenho duas funções, tá? Uma delas é uma função normal, daqui, né? E outra que eu construí com Python, daqui. Né? Então, eu posso ter duas ou mais entregas, né? Não necessariamente eu preciso construir tudo com Python, eu posso criar uma função com Java e com Python e entregar isso para destinos diferentes, né? Então, dentro da função, eu vou ter toda a minha orquestração, né, do que eu preciso fazer, né, com aquele dado, com aquela informação. Né? Então, o evento veio aqui e chamou a função. Qual função? Essa aqui. Né? Eu vou até mostrar para vocês, eu posso vir aqui e ele já vai direto na página onde eu vou demonstrar. Mas eu quero mostrar que aqui também tem nos serviços, né, uma parte aqui de Development Services, né, Developer Services, que é a parte de funções. Tá? Seria o caminho onde ele vai apresentar, que é aqui, tá? Ó, ele já vai cair nessa telinha, se eu clicasse lá. Né? Aqui eu mostro o pipeline como um todo, né? Onde eu tenho as duas funções, né? E como é que ela faz a invocação disso, né? Obviamente, para você construir isso, tem aqui até a parte aqui de como você faz o setup disso. Você pode fazer via Cloud Shell, né? Que é um servidor aqui que fica dentro da Oracle Cloud, aqui dentro da console, né? Então, se você quiser fazer algum acesso mais rápido, você não precisa necessariamente ter ali um servidor. Eu vou até clicar aqui, ó, só para mostrar para você, né? Mas ele pode instanciar aqui e você já começar a trabalhar com um servidorzinho sem ter que instanciar um servidor para começar a instalar as coisas. Não, o Cloud Shell ele facilita muito a vida para você interagir com os serviços da cloud, tá? Então é bacana. Eu, inclusive, no handbook que eu coloquei para vocês, eu instanciei toda essa parte aqui do pipeline, inclusive o código Python, né, via Cloud Shell. Então, é possível trabalhar com essa máquina que ele cria, tá? É um Linux geral aqui, então você consegue interagir com todos os serviços, tem muita coisa instalada, tem o próprio Python, a parte de funções aqui, né, que se você, caso não queira
utilizar o serviço de funções dentro do OCI, que ele é mais gerenciado, você pode construir aí. Ah, posso construir meu ambiente Docker? Pode, é, é tranquilo, você pode fazer isso. Tudo que a gente entrega aqui, ele é open source, né? Ele você pode levar de um outro lado, ele não é um código proprietário, né? Então, aqui ele explica como é que você faz o setup via Cloud Shell, que é essa maquininha aqui, né, que eu até instanciei só para mostrar para vocês. Então, tem todo o passo a passo para o setup. Né? Mas aqui, se você tiver já um compute já feito para isso, né, você pode vir aqui, eu vou até fechar aqui o Cloud Shell só para ficar melhor a visualização. Né? Mas aqui eu posso fazer um setup local. Né? Então, você vai ter que instalar a parte lá do FN, CLI, vai ter que registrar, enfim, aqui ele mostra como é que você pode executar lá no Runbook, tá, via Cloud Shell, tá, que tem essas duas possibilidades. Ou seja, você pode construir um pipeline de graça justamente porque você pode instanciar um compute free para fazer isso, tá, bacana? Aí, voltando aqui o que a gente instanciou, aqui eu tenho o detalhamento, lembra que eu tinha, a minha informação ela é entregue para essas duas funções, eu vou focar na função com Python. O que, que é importante dizer? Ó, tá vendo? Assim como os eventos, as funções também trazem métricas, né? Quantas vezes você fez a chamada disso? Qual que foi a duração de tempo? Isso é bem importante, né? Porque muitas vezes a gente coloca um processo batch para rodar em função e não é bem o caso de uso, né? Para isso você usa alguma outra solução, tá? No caso, para fazer um processamento batch. Aqui a gente está focando muito mais em tempo real. Então, são informações que em grandes quantidades, mas em pequenas, são passadas ali pelo nosso caninho pequenininho, né? Você pode aumentar o caninho? Pode. Eu posso vir aqui e editar a função, né? Então, mesmo o caninho, ele tem uma quantidade ali de memória e o timeout que você pode utilizar, né, para configurar na configuração dele, tá? Cliquei aqui só para mostrar que é editável, tá? E aqui tem algumas configurações, né? Aqui são configurações que são passadas para as próprias funções, tá? Então, algumas observações. Aqui ele está herdando do pai. O pai é esse aqui, né? Então, eu posso colocar configurações para as minhas duas funções. Bacana? E, assim como os filhos, o pai também tem as métricas, onde ele agrupa tudo que está aqui, né? Então, aqui ele também mostra quantas vezes eu invoquei, as funções que estão atreladas a essa aplicação aqui, que é essa função, né, de pipeline, que eu denominei pipeline, tá vendo? Quantas vezes eu entreguei. Pode ver aqui, como eu tenho duas funções, ele mostrou duas vezes, né? Bacana. Se deu algum erro, ou deu algum problema ali na entrega, enfim. Tá? Lembra que eu falei que vocês conseguem depurar? Tanto a parte de funções quanto eventos, tem aqui os logs. Então, se possivelmente deu algum erro no seu pipeline, você pode habilitar aqui, como eu fiz, né? E aqui você vai ter um log detalhado de como ele fez isso. Eu quero abrir aqui justamente para mostrar que esse dado ele foi entregue lá no nosso Data Warehouse, tá? Então, a gente já passou um pouquinho mais de 5 minutos aqui falando, né? Então, eu só mudei para aqui para 15, né? Então, olha que bacana, né? Ele mostra tudo o que ele fez com o arquivo. Então, ele inseriu os document ID, né? E que informação que ele inseriu, o que ele leu lá do arquivo, tá vendo? Ó, ele tem aqui a parte do que ele está inserindo, né? E colocando em cada um dos documentos. E ao final do processo, lá dentro do meu código, lá, o Python, ele traz algumas informações, né? Que ele moveu esse arquivo para um bucket especificado com o nome de processor de bucket. Lembra que eu falei que toda vez que ele processar, ou ele vai para o bucket de erro, ou ele vai para o bucket de processado, né? Então, bacana. Então, isso significa que esses documentos, eles foram inseridos ali no meu Data Warehouse, ou seja, no meu lake, eu consegui ali fazer um ciclo de vida e entregar isso para o meu Data Warehouse, só que ele ainda permanece essa informação também para controle ali dentro do meu lake. Pode ser um caso de uso. Né? Bacana? Aí, fechando aqui, só para a gente vai lá no nosso Data Warehouse, né, nosso Data Warehouse que está aqui, que é um Autonomous Database. Vou acessar aqui. Tá?
A gente iria para uma telinha até que é o Database Actions, que está aberto aqui, né? Mas eu só quero mostrar aqui o passo a passo para vocês, né? Então, essa telinha aqui, lembra que eu trunquei os dados dessa tabela, né? Então, ou seja, ela não tinha informação. Como ela já passou por todo esse caminho, ele vai ter a informação aqui. 4 registros, tá vendo? Que são 4 linhas que tem lá dentro do meu arquivo, do meu CSV, né? Bacana, ó, ele abriu aqui. Então, onde eu chego nessa telinha? Lembrando, né? Aqui em Tools eu tenho Database Actions. Tem outras ferramentas que a gente possa utilizar aqui dentro do Autônomos, né? Mas basicamente a gente está usando essa só para fazer alguma visualização. Eu tinha comentado, né, que eu até vou mostrar essa. Tá, legal, ó, ele colocou aqui dentro de um documento JSON, tá vendo? Não está estruturado. Mas vocês podem estar me perguntando, né? Érica, mas eu queria ver o conteúdo desse documento JSON, né? Existe uma função que se chama JSON Serialize, né? Que você pode utilizar para visualizar essa informação. Então, JSON Serialize. Se eu escrevi correto, tá certo. Eu vou pegar só o documento JSON para a gente ver essa informação aqui. Bom. Então, olha como eu fiz o select, eu só estou pegando essa coluninha aqui, onde tem meu documento JSON. Se eu digitei correto, ela vem aqui a informação. Ou seja, é um dado, né, que não está estruturado. Vocês podem ver aqui que ele é um dado chave-valor. Né? Eu tenho uma região, a coluna 1 é 4, a coluna 2 é 5, então eu posso interagir de várias maneiras. Né? Vocês podem estar me perguntando, é um documento JSON? Será que eu posso interagir de uma outra forma que não seja com a SQL? Posso, tá? Posso interagir via SODA, para vocês verem. Vou pegar uma informação do que está dentro dessa coleção. Se eu der um soda list, vocês vão ver que essa tabela, ela também é uma coleção. Tá? Eu tenho 2 coleções aqui, né? Uma delas é a minha coleção. Eu vou pegar, então, justamente o mesmo conteúdo aqui que eu fiz o select, eu vou fazer via soda. Tá? Então, soda, get. Eu vou pegar ali a minha coleção, né? E eu vou filtrar. Lembra que aqui, ó, se a gente vou voltar aqui, ó, a gente tinha o campo o campo de região, né? Filtra. Vou abrir aqui. Região. Então, eu quero enxergar somente a region que for, por exemplo, a PAC. Né? Só tem um registro ali. Rapidinho, para a gente finalizar aqui. Vou executar como script. Se eu escrevi certo, ele vai retornar um registro só. Tá aqui, ó. Tá vendo? Um registro só. Ou seja, eu posso fazer tanto um acesso com o SQL ou com solda aqui via solda, né? Então, bem bacana, né? Eu posso interagir de diversas formas. Legal, gente? Tá? Então, tem outras maneiras aqui que a gente possa explorar, mas para finalizar aí, a gente fechar aí o conteúdo da nossa trilha, inclusive a exibição disso a gente poderia fazer via Apex, tá? Dentro do Apex a gente consegue construir gráficos ali para abordar essa informação que a gente carregou, né? Mas só para demonstrar, lembra que a gente tinha colocado aqui dentro do nosso Object Storage, ali dentro do input, dos arquivos, né, de input, né, os arquivos de entrada a gente tinha colocado aqui. E se a gente vier aqui, não tem mais arquivo. Por quê? Porque justamente ele processou e veio para cá. Tá? Com o Apex também a gente pode construir até uma aplicação que faça a inserção desses arquivos e não seja manual. Tá? Então tá aqui, ó, 16h45, esse arquivo não existia. Lembrando que os silos da cloud, eles ficam todos em UTC, por isso que tem a diferença de horário. Mas está aqui. Né? Então está comprovado que o nosso pipeline funcionou e eu consegui fazer uma visualização ali dentro dele. Bacana, gente? Então, era isso. Isso aqui é só uma brincadeirinha assim para finalizar a trilha, né? A sessão de hoje.
né? Então, justamente é uma pergunta que eu faço a vocês, né? Será que a gente tem que seguir os dados ou os nossos instintos? Aí depende muito da abordagem, né? Então, fica aí para vocês pensarem. Bacana? Era isso, obrigada até pela sessão de hoje.